Olá, professor Camilo Morejon, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É uma grande satisfação tê-lo conosco aqui no programa Genoma do Sucesso 360 Graus. E hoje, professor Camilo, apesar de todo o seu cabedal técnico, intelectual, nesse vídeo nós vamos querer ouvir um pouco da sua trajetória de vida. Todos os fatos marcantes da sua infância, juventude, adolescência, fase adulta, que contribuíram para modelar o seu caráter, a sua personalidade e fizeram de você esse profissional exemplar, com reconhecimento nacional e internacional, mas, acima de tudo, um ser humano diferenciado, com inteligência emocional, que consegue cativar as pessoas e ter uma rede de amizades tão grande quanto o seu talento. Antes de passar a palavra, eu queria só fazer uma apresentação mais formal do professor Camilo, a pequena parte do currículo dele. O professor Camilo Fred Mendonça Morejon, ele é pesquisador de produtividade CNPq, DT nível 1D, avaliador MEC Brasil, é docente de graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Química do PEC UniOeste, docente do mestrado em Ciências Ambientais, PCA UniOeste, docente do mestrado de Inovação em Rede Nacional, Profnit, coordenador do GEPnova, membro do GT Cepartec. É uma pequena mostra do que ele tem realmente a oferecer no campo profissional. Mas o nosso assunto aqui hoje é outro. Eu quero, Camilo, que você nos brinde com essa experiência exitosa de vida que você tem e ajude a inspirar, motivar os jovens do Brasil e do mundo, sabendo um pouco mais sobre a sua trajetória. A palavra é sua. Ok, Marcelo. Bom, falar da nossa trajetória é um tanto quanto difícil e até também, dependendo do nível de detalhamento, talvez a gente precise de muito tempo, né? Mas vamos tentar resumir, talvez com alguns fatos mais importantes. Eu acho que a minha vida começa, né, pela união do gamete do meu pai, né, e da minha mãe, no caso, os gametos dos meus pais, que me deram essa vida. A partir disso, então, eu nasci numa pequena cidade, aliás, pequeno município, lá no departamento de Oruro, na Bolívia, e, na sequência, então, cursei a escola, colégio, universidade, também em Oruro. Me formei na Universidade Técnica de Oruro, no curso de Engenharia Química, e, na sequência, sempre querendo, né, prospectar outras realidades. Então, encontrei o Brasil como sendo um local muito atrativo, e aí, então, fui fazer mestrado e doutorado na COP, da UFRJ, do Rio de Janeiro, e na sequência, eu fiz um concurso no estado do Paraná, aqui na UniOeste, e estou aqui praticamente há 21 anos trabalhando nos cursos de Engenharia Química, Ciências Ambientais, e recentemente também estou fazendo parte de um mestrado em Rede Nacional Profnit, né? E, ao longo de toda essa trajetória, tivemos, então, várias pessoas que inspiraram nesse processo, né? Então, começando pelos nossos pais, os familiares, também os nossos professores, né, da escola, da universidade, os professores de pós-graduação, que, sem dúvida, foram pessoas essenciais, importantes nesse processo, e também os colegas e amigos que temos, assim como você, até na atualidade, né? E, do ponto de vista da nossa atuação, nós sempre tivemos essa preocupação de direcionar nosso esforço intelectual para questões práticas, né? Uma coisa que meu pai de criança sempre falava, né, que conhecimento era sinônimo de poder e riqueza, né? Então, que, segundo ele, eu acho que foi aquela citação, né, do filósofo Bacon, né, que falou no século XVII, que conhecimento realmente é sinônimo de poder e riqueza. Eu acho que isso meu pai deve ter visto, e então ele sempre colocou isso para nós.
E então, a partir disso, eu sempre foquei, né, nessa questão de tirar notas boas e ser uma pessoa assim que está sempre estudando, se atualizando, mas num dado momento eu percebi que conhecimento não é sinônimo de poder e muito menos sinônimo de riqueza. Na prática, conhecimento apenas é potencial de poder, potencial de riqueza. O conhecimento somente se transforma em poder e riqueza quando aplicado, e justamente a aplicação do conhecimento é sinônimo de inovação. Eu não sabia muito disso na época que eu comecei a trabalhar com inovação, né? Foi assim que tive esse contato com a pesquisa, então sempre direcionei para questões práticas, e eu não acreditava muito nessa questão mais abstrata, eu gostava mais da parte prática, e na época, eu estou falando de 1994 em diante, não se falava muito de inovação. Aqui na UniOeste também não se falava muito de inovação, mas eu continuava trabalhando com esse foco mais prático. E, para minha surpresa, em 2000, 2001, 2002, até 2004, teve um processo de discussão, o assunto da inovação. E justamente em 2004, com a Lei 10.973, que formalmente, então, se incorpora a estratégia da inovação no Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia, né? Então, aí, até 2004, posso dizer que eu estava no anonimato, porque o meu esforço intelectual parece que não era muito reconhecido, e de 2004 em diante, quando a inovação passa a fazer parte da avaliação do desempenho, então que eu apareço e saio do anonimato e começo a aparecer nesse ranking de produtividade, né? Então, dessa maneira que nós conseguimos trabalhar esse assunto da inovação, contribuindo com uma série de questões, tanto da gestão da inovação, da criação de estratégias, de políticas, e também do ponto de vista de pesquisador, desenvolvendo algumas soluções tecnológicas inovadoras. Então, nós temos até o momento uma carteira muito interessante não apenas de depósito de patente nacional, temos também internacionais, temos cartas patentes, e também temos algumas transferências de tecnologia, a interação entre universidade e empresa, né? Então, estamos aí nesse processo, nesse desafio, e, como sempre, empenhados em, como se chama isto, em transformar, né, aquele esforço intelectual, aquele conhecimento naquilo que a gente sempre fala, qualidade de vida, felicidade e riqueza de uma nação. Perfeito. Eu gostaria que você relatasse para quem está nos assistindo e vai continuar nos assistindo ao longo dos próximos anos, quais foram as maiores dificuldades que a gente sabe que existem. Eu já viajei por vários países e a gente sente já morei em outros países também, e a gente sabe que por mais que a gente aprenda a língua, os costumes, que a gente seja bem recebido, mas a gente sempre se sente um pouco, às vezes, desconfortável, sempre se sente um intruso. No seu caso, você conseguiu lidar muito bem com isso, porque quem te conhece, quem te visita na sua cidade, na universidade, que tem o prazer, como eu tive, a satisfação de compartilhar momentos com a sua família, com seus amigos, percebe que você não teve... Você conseguiu superar todos esses obstáculos, esses desafios. Como tem pessoas que nos assistem que vão ter essas experiências de morar em outros países, ou que talvez tenham vindo para o Brasil, eu queria que você falasse como é que foi essa transição quando você veio para o Brasil, quais as maiores dificuldades, se houve alguém, como você mencionou muito bem, que te estendeu a mão naquele momento, o que realmente fez a diferença para que você pudesse ser considerado hoje um brasileiro? Olha, Marcelo, eu acho que existe todo um processo, né? Primeiro nós temos que ter o elemento motivador, ou seja, e esse elemento motivador você consegue, por exemplo, a partir de um sonho. Então, o sonho de você querer sair e conhecer o mundo, conquistar o mundo, ou seja, não se limitar apenas até o local onde você nasceu. Então, no meu caso, eu tinha esse elemento motivador, então eu queria sair, queria conhecer outros
países, etc. E eu acho que também não é somente você querer, né? Nós temos que, de alguma maneira, gostar daquilo que a gente quer fazer, né? Porque você sabe que todo desafio, né, requer também de uma série de ingredientes, né? E eu também, eu gosto de me aventurar, e eu gosto de conhecer coisas novas, então isso me dá prazer, né? E aí também não é somente o querer ou o gostar, você tem que ter a habilidade para fazer isso, né? Então, a habilidade você consegue suprir também com um outro elemento que se chama o saber fazer, o conhecimento. Então, você ter uma série de conhecimentos em diversas áreas que, por exemplo, podem propiciar conversas, porque a partir das conversas você consegue neutralizar uma série de posicionamentos. Então, esse conhecer, nesse momento, passa a ser um elemento, um ingrediente fundamental, né? E aí vem um outro elemento também que considero muito importante, que se chama coragem, né? Coragem, a partir do seu conceito, que tem em duas palavras, né? Core, coração, age de agir. Então, a gente consegue, literalmente, escutando o nosso coração, nós conseguimos, literalmente, tirar algumas questões abstratas do papel ou da nossa cabeça para uma situação real, né? A coragem. E para fechar todo esse ciclo, então, nós precisamos também de questões de autoavaliação, né? Nós precisamos de uma certa humildade para reconhecer algumas decisões, alguns encaminhamentos que a gente eventualmente fez de maneira errada, e saber reconhecer, e a partir disso, então, você conseguir, talvez, melhorar, e dessa maneira você consegue ter um crescimento pessoal, né? Então, a vida, na verdade, está cheia de desafios, então nós temos que ter esse conjunto de elementos para a gente conseguir, então, colocar tudo isso em prática. Perfeito, professor Camilo. Antes de nós encerrarmos, eu queria fazer um comentário que a sua humildade não deixou que você falasse isso, mas eu, como seu amigo, me sinto no direito e na obrigação de falar. Eu tenho certeza que um elemento que foi fundamental nessa sua adaptação mais fácil, menos traumática, que é comum a qualquer pessoa que chega num país distante, diferente, foi a sua inteligência emocional, a sua simpatia, a sua educação, a sua forma respeitosa de tratar as pessoas, independente da classe, da posição hierárquica que elas ocupem. Então, essa é mais uma qualidade que você tem, a inteligência emocional, a empatia, e isso eu tenho certeza que foi fundamental para que você fosse muito bem recebido aqui no Brasil, como é bem recebido em todos os lugares que você vai. Muito obrigado, foi uma excelente experiência ouvir esses detalhes, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar demais. E a gente vai ficar, como sempre, unidos como amigos e também nessa rede mundial de mentores Genoma do Sucesso para poder ajudar aí a formação, a inspiração, a motivação e a educação dos futuros cientistas, inventores, inovadores que vão ajudar a mudar esse mundo para melhor, fazendo um mundo mais igual, um mundo mais confortável, mais justo, que é isso que a inovação nos propicia. Acho que é por isso que você é tão apaixonado pela inovação, assim como eu. Então é isso. Muito obrigado e pela generosidade de compartilhar tudo conosco. Esperamos vê-lo em breve. Marcelo, eu fico muito grato aí pela oportunidade e, como sempre, estamos à disposição. Eu estava dizendo para receber um forte abraço e, com certeza, em breve faremos isso de maneira presencial. Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço.